Saulo era seu nome de nascimento. Nascido em Tarso, uma cidade importante e culturalmente rica da Cilícia, ele veio ao mundo dentro de uma família judaica devota e pertencente à tribo de Benjamim. Desde cedo, demonstrou zelo pela lei de Moisés e por tudo que dizia respeito à religião de seus antepassados. Ele foi educado em Jerusalém aos pés de Gamaliel, um dos mais renomados mestres da lei da época. Sua educação era refinada, tanto em cultura judaica quanto em filosofia grega. Além disso, possuía o privilégio da cidadania romana, o que lhe garantiria direitos e proteção em todo o império. Desde jovem, Saulo destacou-se por seu rigor religioso. Era fariseu e, com muito orgulho, vivia em estrita obediência à lei. Quando surgiu o movimento dos seguidores de Jesus, que afirmavam que ele era o Messias prometido pelas Escrituras, Saulo não viu aquilo com bons olhos. Pelo contrário, considerou aquela nova seita uma ameaça à pureza da fé judaica. Por isso, decidiu combater com todas as suas forças aquilo que chamava de heresia. A perseguição aos cristãos se tornou sua missão. Ele prendia homens e mulheres, invadia casas e arrastava os seguidores do caminho para os tribunais. Quando Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja, foi apedrejado até a morte, Saulo estava presente e consentiu com sua execução. Não satisfeito com as perseguições em Jerusalém, Saulo pediu autorização aos sumos sacerdotes para ir até Damasco e ali prender mais seguidores de Jesus. Estava determinado a exterminar aquela fé, mas, no caminho para Damasco, algo extraordinário aconteceu. Quando se aproximava da cidade, de repente uma luz muito forte vinda do céu o envolveu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atônito, Saulo respondeu: Quem és tu, Senhor? A voz continuou: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que deves fazer. Seus companheiros ouviram a voz, mas não viram ninguém. Quando Saulo se levantou, percebeu que estava cego. Durante 3 dias, permaneceu sem ver, sem comer e sem beber, em completo jejum e reflexão. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor apareceu a ele em visão e lhe deu uma missão: ir até a casa onde Saulo estava e orar por ele. Ananias hesitou, pois sabia da fama de perseguidor que Saulo carregava. No entanto, Deus lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Ananias obedeceu. Entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e orou. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele recuperou a visão. Foi então batizado, cheio do Espírito Santo, e começou uma transformação radical de vida. A mudança de Saulo foi tão profunda que ele começou imediatamente a pregar nas sinagogas de Damasco, anunciando que Jesus era o Filho de Deus. Os que o ouviam ficavam espantados, perguntando se aquele não era o mesmo que perseguia os cristãos. Mas a convicção de Saulo crescia dia após dia. Por causa de sua nova fé, os judeus conspiraram para matá-lo. Seus discípulos o ajudaram a fugir, descendo-o num cesto por uma abertura no muro da cidade durante a noite. De volta a Jerusalém, os discípulos não acreditavam que Saulo havia se convertido. Foi necessário que Barnabé intercedesse por ele, contando tudo o que havia acontecido no caminho de Damasco e como ele pregava corajosamente em nome de Jesus. Só então os apóstolos o acolheram. Mesmo ali, Saulo enfrentou ameaças de morte e teve de ser levado para Cesareia e depois para sua terra natal, Tarso, onde permaneceu por um tempo sendo moldado por Deus. Depois de alguns anos, Barnabé foi até Tarso buscá-lo para ajudá-lo na obra em Antioquia, uma cidade onde o evangelho começava a crescer.
Ali, Saulo passou a ser chamado de Paulo e desempenhou um papel central na formação da igreja gentílica. Foi em Antioquia que, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Paulo e Barnabé foram enviados como missionários pela igreja, numa jornada que marcaria o início das grandes viagens missionárias do apóstolo. Paulo percorreu diversas cidades da Ásia Menor, pregando o evangelho em sinagogas, praças, casas e até prisões. Enfrentou oposição, perseguições, apedrejamentos, naufrágios, fome e prisões. Ainda assim, nunca desistiu de sua missão. Em Listra, foi apedrejado e dado como morto, mas levantou-se e continuou pregando. Em Filipos, foi preso junto com Silas, mas mesmo na prisão, cantavam louvores a Deus. Um terremoto abriu as portas da cadeia, mas Paulo não fugiu. Pelo contrário, aproveitou a ocasião para anunciar o evangelho ao carcereiro, que se converteu junto com toda a sua casa. Por onde passava, Paulo fundava igrejas, ordenava líderes, ensinava as Escrituras e depois escrevia cartas para fortalecer os irmãos. Essas cartas, chamadas de epístolas, foram inspiradas por Deus e hoje fazem parte do Novo Testamento. Ele escreveu sobre fé, graça, salvação, unidade, amor e vida cristã prática. Suas palavras atravessaram séculos e continuam a impactar milhões de pessoas ao redor do mundo. Em uma de suas viagens, Paulo foi preso em Jerusalém por causa de sua fé. Ao ser ameaçado de morte pelos judeus, usou seu direito de cidadão romano e apelou para ser julgado por César. Assim, foi enviado a Roma, passando por naufrágios e perigos no caminho. Já em Roma, permaneceu por 2 anos em prisão domiciliar, pregando o evangelho a todos os que o visitavam. Mesmo preso, ele escreveu algumas de suas mais profundas cartas, como Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Durante sua jornada, Paulo pregou a reis, governadores, sábios e simples. Ele se apresentou perante Félix, Festo e o rei Agripa, sempre com coragem e sabedoria. Dizia que sua missão era anunciar o evangelho, tanto a judeus quanto a gentios, e que não se envergonhava das boas novas de Cristo, pois eram o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo não buscava fama, poder ou riquezas. Pelo contrário, muitas vezes trabalhou com as próprias mãos como fazedor de tendas para não ser pesado a ninguém. Seu coração estava completamente voltado ao propósito de fazer Cristo conhecido, custasse o que custasse. Ele considerava tudo o mais como perda, em comparação com o conhecimento de Jesus. Ao final de sua vida, escreveu ao jovem Timóteo dizendo que havia combatido o bom combate, acabado a carreira e guardado a fé. Esperava com confiança a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, lhe daria naquele dia, e não somente a ele, mas a todos os que amam a vinda de Cristo. Segundo a tradição cristã, Paulo foi condenado à morte em Roma por volta do ano 67 d.C., durante a perseguição do imperador Nero. Por ser cidadão romano, foi decapitado e não crucificado. Assim, encerrou sua jornada nesta terra, mas deixou um legado eterno. A história de Paulo é uma das mais impressionantes da Bíblia. De inimigo do Evangelho a seu maior pregador, de perseguidor da igreja a seu principal construtor entre os gentios. Sua vida é prova de que Deus pode transformar qualquer coração, não importa quão endurecido esteja. Sua fé, coragem, sabedoria e perseverança continuam a inspirar todos aqueles que desejam seguir a Cristo de todo o coração.